Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Mateus, capítulo 27, versículo 3. O suicídio de Judas. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, versículo 4, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Judas, vendo que Jesus foi condenado, e tocando ali de remorso, Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Aí Judas falou aos sacerdotes e anciões assim, pequei traindo sangue inocente. E os anciões e os sacerdotes respondeu a Judas, que nos importa, isso é contigo. Então ali os sacerdotes e anciões nem ligou porque Judas estava sentindo o remorso de ter traído Jesus, porque Jesus foi condenado. Foi condenado à morte. Então Judas ali, ele sentiu o remorso. Só que os sacerdotes e anciões não estavam nem ligando porque o Judas estava sentindo. Porque ele falou, que nos importa, isso é contigo. Eu falei assim, isso é com você, você que fez isso. Então ali eram sacerdotes e anciões, e eles ali liam o rolo da lei, que era a palavra de Deus. Então eles nem ligaram para Judas. Ao versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, Judas atirou para o santuário, foram as 30 moedas de prata, retirou-se e foi enforcar. Ele se matou, Ao versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deixá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Versículo 7. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Com as 30 moedas que foi jogada ali no santuário através de Judas, os sacerdotes e anciões, eles compraram o campo de oleiro para cemitérios de forasteiros. Ao versículo 8. Por isso, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje campo de sangue. Versículo 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram. Versículo 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Aqui foi o profeta Jeremias falando no versículo 9 e 10. Hoje foi sobre o suicídio de Judas. E vamos continuar a falar da história de Jesus até o final. Da história dele que fala na Bíblia. Da ressurreição. Tá bom, amados? Então vamos continuar a falar da história de Jesus. E hoje foi o suicídio de Judas. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima e Deus abençoe.